Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então, estava aqui em casa hoje no domingo, meditando um pouquinho na palavra de Deus e resolvi compartilhar com vocês. Vocês já ouviram falar na partícula de Deus? Partícula de Deus é algo assim muito interessante porque é como se fosse de propriedade particular. Propriedade particular de Deus, né? Minha partícula, parte de mim, entendeu? Ali mais ou menos meados de 1953, a ciência já estava avançando, né? E alguns cientistas começaram a trabalhar em cima do DNA humano, descobriram o DNA humano nessa época, né? E começaram a trabalhar em cima do DNA humano. E assim eles vieram no decorrer desse período, né, até hoje, vieram trabalhando e foi avançando, avançando. Hoje está bem estudado essa área do DNA do ser humano, né? Mas ali mais ou menos em 2012, se não me falha a memória, uma pesquisa que eu fiz um tempo atrás, os cientistas ficaram bastante assim, perplexos com uma ordem numérica que eles descobriram no nosso DNA. Essa ordem numérica, ela sempre se repete, desde o começo até o fim do DNA. Ela sempre se repete 10, 5, 6, 5. Mais ou menos assim, ó. Eu fiz aqui um esboço, tá grosseiro, mas é só pra gente entender melhor. Então, mais ou menos isso aqui é o nosso DNA, né? Então, essa parte é onde liga pai e mãe, por isso os filhos pegam o DNA do pai e da mãe, por isso somos parecidos com nossos pais, né? Então, nesse DNA fica essa repetição numérica: 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, e vai se repetindo nessa sequência. E claro que na busca deles para tentar descobrir esse mistério, né, dessa ordem numérica, é bem provável que eles fossem descobrir no lugar melhor que haveria de descobrir, que seria na língua hebraica, que é a língua de Israel, né? A língua do povo hebreu. E ali eles conseguiram descobrir uma ordem numérica muito parecida. Coincidência? Eu não acredito em coincidência, porque a criação de Deus é perfeita. Eu fiz aqui um exemplo, por exemplo, na nossa língua, no português, o A é 1, o B é 2, o C é 3, o D é 4. No hebraico, o 10, o 5, o 6 e o 5, ele fica da seguinte forma: Yud, Rei, Vav, Rei. Aí quando você muda para as letras, né, do hebraico, Yud, Rei, Vav, Rei. Se fosse para falar no nosso português, seria Javé, mas no hebraico fica Yavé. Interessante, né? Quando Deus ele chama Moisés, quando Moisés recebe o chamado para tirar o povo hebreu que estava ali sobre a escravidão no Egito, Deus ele aparece para Moisés numa sarça ardente, em um momento em que Moisés ele sobe até uma montanha para resgatar a sua ovelha. E ali Moisés percebe essa sarça ardente, que ela estava se queimando, ela estava pegando fogo, porém o fogo não a consumia. E uma voz veio de dentro dela, que é a voz do próprio Senhor, né, Senhor Deus, e convocando Moisés a ir até o Egito, né, a retornar até o Egito e tirar o povo dele que estava sob escravidão. E Moisés aí faz uma pergunta para Deus, né, fala assim: mas quando o povo me perguntar quem é que está me mandando, né, o que direi ao povo, o povo hebreu? Aí Deus diz assim para Moisés, aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Deus diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou. Ou seja, quando nós mudamos aqui para o hebraico essas palavras aqui, que até, acho que em todas as Bíblias está em maiúsculo, eu sou o que sou, nós temos assim as palavras
eu sou o Yahvé, né? Então, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Deus ele é um perfeito arquiteto. E nessa criação toda dele que ele criou, ele colocou a assinatura dele. Como um pintor, quando pinta um quadro, coloca ali sua assinatura dizendo: essa obra é minha. Deus ele fez a mesma coisa conosco e com tudo que está sobre essa terra, inclusive a terra. Deus ele colocou a sua assinatura. Então ele colocou o nome dele em você e em mim. Independente de qual é a fé que você professa, o teu DNA tem o nome de Deus. O meu DNA tem o nome de Deus. Isso não é maravilhoso? É muito maravilhoso, é profundo. Então, Deus ele é o arquiteto que em sua obra ele colocou o seu nome, tá bom? Então, isso nos faz lembrar da passagem da criação, quando Deus ele cria o homem do pó da terra, né? E aí assopra nas narinas do homem, e o homem se torna alma vivente. E quando ele cria o homem, antes ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A nossa semelhança faremos o homem. Ou seja, nós somos uma parte de Deus, a partícula de Deus. Uma parte de Deus está em nós. Ou seja, somos obra da criação de Deus. Tá bom? Então fica com essa palavra, crendo que Deus te ama, e aí nós conseguimos entender João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você já recebeu a vida eterna? Fica com essa palavra hoje, tá bom? Um abraço.